Olá pessoal, na aula de hoje iremos verificar como as fases de um projeto de mineração. As fases de um projeto de mineração é muito importante você entender, porque elas norteiam como a sua mina vai desenvolver. A primeira fase delas pode ser caracterizada como um estudo conceitual. O estudo conceitual, ele utiliza dados históricos de outras áreas, de projetos semelhantes. Ele cria situações comparativas. Ele pega situações comparativas de determinados locais ou minas semelhantes e faz um breve levantamento de como essa mina pode desenvolver, de que forma essa mina pode desenvolver. Essa fase, muitas vezes você não tem uma precisão muito boa, então aceita aí ordens de erros em torno de 30%. Por quê? Você tem uma estimativa de custo variando muito, devido a uma série de fatores, inflação, o tipo de equipamento, o equipamento mais tecnológico vai custar mais, muitas vezes, a variação da própria commodity. Então, por ali você tem uma estimativa de custo não muito precisa. Então, o seu custo de investimento inicial, ele pode errar 30% aí para mais ou para menos. Já a fase seguinte, a gente pode caracterizar como uma fase preliminar. O que seria essa fase preliminar? Seu principal objetivo é determinar se o projeto conceitual, aquele projeto conceitual que você montou na primeira fase, se justifica. Se ele se justificar, aí é necessário o quê? Uma análise mais detalhada, através de um estudo de viabilidade. Então, o preliminar é para verificar se o objetivo daquele projeto conceitual está de acordo, é viável naquele determinado momento. Então, justifica gastar mais, investir mais, fazer um estudo de viabilidade em cima dele? Ah, justifica. Então, você passa para a etapa seguinte, que é a fase de estudo de viabilidade. O que é essa fase de estudo de viabilidade? O estudo que considera aspectos econômicos. Então, você já tem que prever, por exemplo, sua mina, vamos supor, uma mina de minério de ferro. Então, minério de ferro é uma commodity. Então, você tem uma oscilação de preço em determinado período, máxima, mínima, média. Então, tudo aquilo ali, o quanto a gente vai aceitar de risco. Então, esse estudo de viabilidade seu tem que conter aspectos legais. A legislação permite fazer essa forma de extração, essa forma de recuperação, esse método é aplicável aqui ou não. Então, as questões tecnológicas, né, de equipamentos, de monitoramentos, as questões geológicas, né, aquele maciço ali, é possível geológicas e geotécnicas hoje muito importante, né, não só na cava em si, mas também, por exemplo, se for fazer uma barragem ou outra estrutura de contenção. Então, muito importante aí a questão dos aspectos geotécnicos, aspectos ambientais. Então, quanto custa, por exemplo, para você fazer uma supressão ambiental, para você realizar aí um inventário florestal, dentre outros. Você vai contratar profissionais, vão ser terceirizados, vão ser os profissionais da própria empresa, como que vai ser? Aspectos sociopolíticos. Essa área ela está envolvida numa área de conflito. O aspecto sociopolítico, você tem mão de obra, por exemplo, para trabalhar naquela determinada região. Então, tudo isso está aí dentro do seu estudo de viabilidade. Vamos entender um pouquinho mais aqui as fases do planejamento e implementação do seu projeto. Então, repare bem, aqui a gente tem um gráfico. Esse gráfico ele foi retirado aí do livro do nosso professor aí, Hernani, e também do livro do professor Adilson Cury, professores aí referência na área de mineração. A gente tem aqui esse gráfico, a gente tem aqui uma escala, por exemplo, aqui, ó, de o quê? A gente pode reparar que aqui é uma escala temporal. Então, na linha aqui, vamos chamar do eixo X, a gente tem uma escala temporal. E aqui, no eixo Y, a gente tem uma escala de valores, basicamente.
Então, no estudo conceitual, né, é o momento que você gastou menos, que você ainda tem que detalhar o seu projeto um pouco mais. Então, no preliminar, você decidiu fazer aí um gasto, um investimento maior. Então, a partir do momento que você chega na etapa de viabilidade, é a tomada de decisão. É viável ou não é viável? Então, o ponto principal, quando a gente divide aí o projeto de mineração em fases, ele está na viabilidade. A viabilidade é o ponto de tomada de decisão. Porque a partir do momento da viabilidade, você vai colocar em prática. Vai entrar a parte de construção do projeto e comissionamento. Então, você vai construir estrada, rede hidrelétrica, você vai fazer rede de captação, colocação de adutoras, dentre outros aspectos que é necessário ter na sua mina. Então, a partir desse momento, você já começa a ter um gasto muito grande. Todo aquele projeto sai do papel, já entra numa fase de início de comissionamento. E esse início de comissionamento ele é muito importante, porque ele vai startar aí a sua operação, ou isso é iniciar a sua operação. Então, a partir do momento que você toma a decisão, isso é, no estudo de viabilidade, em investir, você já vai ter um aumento dos seus custos e você não consegue mais mudar o seu projeto. Por quê? Caso tenha alguma mudança drástica, o que pode acontecer? O seu projeto se tornar inviável. Por exemplo, você tem aí numa fase de viabilidade, você falou que ia usar caminhões na sua mina. Depois você fala, não vou usar caminhão. Vai ser tudo via correia transportadora. Então o custo era X, mudou para Y. Então você está comparando coisas diferentes. Então, o seu projeto que poderia ser viável com determinada estrutura que você construiu, ele muda e ele pode não mais tornar viável. Então, a fase de decisão do projeto é sempre aí na viabilidade. Porque depois o seu projeto já starta, tem a fase do startup e aí a operação e descomissionamento. Então você não consegue mais modificar os custos, porque os custos são fixos montados em cima da estrutura construtiva do seu projeto. Basicamente, esse gráfico aqui, ele expressa as etapas, aí, as fases que a sua mina vai passar até chegar ali no descomissionamento, que é o fechamento da sua mina, e a capacidade de mudança que você tem durante aí a implementação de um planejamento de produção. Então, isso é, a partir da viabilidade, essa capacidade diminui chegando até a zero, aqui no início da operação. Então, quanto mais inicial é a fase que você se encontra, maior a capacidade de adaptação e mudança do seu projeto. A partir do momento que você starta o seu projeto, essa capacidade de mudança se torna quase zero, porque às vezes não vai se tornar mais inviável. Não é viável em cima daquilo que você planejou. Ok?